Fala pessoal do Academia de Campeões, eu tô aqui na casa do Bruno Perini, meu amigo, um cara que eu tenho um profundo respeito e admiração, um cara que fala sobre investimentos, sobre como você trabalhar legal o seu dinheiro. Só que hoje a gente vai falar como que essa habilidade que ele tem com dinheiro fez com que ele tivesse tranquilidade para cuidar de uma questão que ele teve na saúde dele. Bruno passou por uma grande dificuldade, por um desafio na saúde e a educação financeira ajudou. Talvez você se pergunte, mas tem a ver? Tem a ver e você vai ver no vídeo de hoje. Então, antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui e também aciona o sininho para você receber sempre, rapidamente, as notificações quando o vídeo entrar no ar, ok? Então vamos lá, Academia de Campeões começa agora. Brunão, obrigado por ter recebido na tua casa, cara. Prazer todo meu. Eu acho que não é qualquer pessoa que entra na casa, né? Nas nossas casas, então você ter me recebido aqui já garante que a nossa relação é uma relação bem próxima, bem legal. Obrigado. E, cara, eu já quero começar falando o seguinte. Você é um cara que tem educação financeira, um cara que investe, um cara que ensina as pessoas a como viver de renda lá no seu canal. E depois a gente fala bastante sobre isso. Mas você passou por uma situação de saúde, uma baita adversidade e a tua educação financeira te ajudou. Conta um pouco pra gente isso aí. Pois é. Primeiro, gostaria de agradecer, o convite do Joel, que é um cara aí ímpar, na minha opinião, um exemplo de cara de alta performance, de produtividade. E essa história ela começou em outubro do ano passado, mas ela começou de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse chegar realmente ao que foi a crise. Em outubro do ano passado, durante uma viagem para a Europa, eu tive cachumba. E engraçado que eu até tomei vacina para cachumba quando era mais novo. Até o médico suíço falou, mas você tomou a vacina no Brasil, né? Entendi. E tive cachumba. E no momento que eu comecei a sentir os sintomas da cachumba, ao mesmo tempo eu comecei a sentir uma dor no glúteo direito. Uhum. E eu pensei, é só no máximo uma lesão muscular ou andei demais aqui, durante a viagem. Só que a cachumba passou e essa dor não passou. E ela começou a piorar, aí eu fui no médico, ele falou, olha, pode ser uma lesão muscular. E melhorava, piorava, até uma hora que ela piorou de vez a ponto de afetar a minha mobilidade. Comecei a sentir dor para caminhar. Aí fiz uma ressonância e apareceu uma hernia de disco grande, entre as vértebras L4 e L5, uma hernia de disco extrusa, ou seja, vazou o material do disco que fica entre as vértebras. E aí eu tava desesperado, eu falei, e agora? Porque eu tinha uma viagem comprada já para Maldivas e para Dubai para passar o ano novo. E é uma viagem um tanto quanto cara, né? Eu falei, vou perder a viagem. O médico falou, não, vamos tomar um remédio para você pelo menos conseguir segurar. E aí fui para a viagem e consegui realmente aproveitar, mas eu acho que por conta do remédio eu abusei, né? Certo. Então se eu voltasse atrás teria sido uma troca que eu não faria. E por conta desse abuso, no último dia de Dubai eu já não conseguia caminhar a ponto de ter que ser levado para o aeroporto de cadeira de rodas. Entrar no avião de cadeira de rodas, eu e uma senhora. Eu olhei assim e falei, caramba, tô mal mesmo. Aí entrei no avião e foi o pior dia da minha vida, porque a viagem que era para durar 16 horas, durou 24 horas. Ela atrasou para sair, ela atrasou para chegar, foi muito ruim. E senti muita dor durante a viagem, não tinha o que fazer, não havia remédio para resolver. E tomei os remédios mais fortes durante esse período de dor aguda, cheguei a tomar morfina e parecia que eu estava comendo uma balinha de confete, assim, sabe? Não dava nenhum tipo de efeito. E quando eu cheguei no Brasil, fiquei de cadeira de rodas para tudo, exceto levantar da cama ou de onde eu estava deitado para ir no banheiro. Eu tinha que tomar banho sentado. A minha esposa, ela chegou a me dar banho assim, porque eu estava com muita dor, só ficava sofrendo. Sim. E foi horrível para mim e para ela. Mas onde que a educação financeira ajudou nesse ponto? Durante todo esse período, que está durando ainda, eu já estou bem melhor, já consigo andar, mas não estou zerado, não posso correr, por exemplo, sinto um pouquinho de dor. Eu não precisei me preocupar com dinheiro em momento algum. Então, o dinheiro foi uma coisa totalmente secundária. Eu não fiquei preocupado que eu não ia ter como pagar o aluguel da casa onde eu moro. Perfeito. Eu não fiquei preocupado que eu não ia ter como, por exemplo, continuar a pagar a escola do meu irmão, o plano de saúde da minha família, que é uma coisa que eu assumi para mim, porque eu tinha feito o dever de casa, né, cara? Então, esses anos todos que eu poupei, investi o dinheiro, aprendi a trabalhar com ele, acabaram me favorecendo em termos de recuperação. Qual foi o grande aprendizado que você teve com relação a esses dois componentes, finanças e saúde, e que você ainda está tendo? Qual é a maior lição, assim? Engraçado você me perguntar isso, né? Porque várias vezes as pessoas têm a noção de que para ganhar dinheiro você tem que trocar sua saúde por dinheiro. Você não consegue ter saúde e dinheiro, você não consegue ter um relacionamento bom com a sua esposa e dinheiro, e eu acho que não, que algumas coisas colaboram para que outras venham a dar certo. Então eu recebi perguntas assim, Bruno, agora que você teve esse problema, né? E muita gente raciocinando, e talvez até de maneira correta, o Bruno teve isso porque ele foi militar, ele era paraquedista, será que compensou?
E não dá para falar que eu não teria hernia de disco se eu tivesse deixado de fazer certas coisas. Sim. Porque o meu pai teve e a minha mãe teve também. Então até falei para eles, então a culpa é de vocês, né? Brincando. Então poderia ter tido hernia de disco da mesma maneira. E a questão de ter tido esse problema de saúde só me mostrou o quanto o dinheiro é importante. Okay. Tem vezes que as pessoas falam, nossa, esse episódio vai mostrar para ele o quanto o dinheiro não é importante. Não, gente, me mostrou que é muito importante ter feito o dever de casa. Porque a minha esposa não se preocupou com o dinheiro nesse intervalo. A minha família, que ficou mega preocupada comigo, sabia que ainda pelo menos se eles tivessem um problema parecido, teria um plano de saúde para cobrir. Sim. E eu, mesmo tendo plano de saúde, que é uma despesa que eu faço questão de ter, mesmo assim eu pude pagar médicos que o plano não cobria. Sim. Porque os melhores médicos aqui de São Paulo, eles não vão no plano. Os Sim. caras, eles querem, né? E realmente, como são os melhores, eles podem fazer isso, cobrar por fora do plano. Eles não aceitam o plano de saúde. E eu pude ir em vários médicos, fui em 6 médicos ao todo. Conta um pouco aí da questão das opiniões dos médicos. Como é que foi isso? Então, fui em 6 médicos, né? Alguns dos quais são os melhores aqui. Só que vários dos médicos que me viram, e talvez pela maneira como eu cheguei no consultório, de cadeira de rodas, por mais que eu tentasse manter uma mentalidade positiva, era difícil não ficar abatido, né? Então, na hora, eles falavam, olha, o seu caso é cirúrgico. Porque a cirurgia de hernia de disco, ela realmente resolve o problema na hora. Uma cirurgia tranquila, é minimamente invasiva, ele iria fazer um cortezinho nas minhas costas e tirar simplesmente o pedaço da hérnia que saiu, né? Que herniou de fato. Sim. E tirando aquele pedaço, ia deixar de pressionar o meu ciático, ia parar de sentir dor e no dia seguinte eu estaria andando normal. Só que a questão é que ele estaria resolvendo agora para provavelmente piorar um problema futuro, porque geraria um pouco mais de instabilidade na minha coluna, eu poderia ter outras hérnias no futuro e daqui a mais 5 anos poderia estar operando novamente a coluna, porque Sim. tem um índice de outras operações assim muito alto. E um outro ponto também, que eu vou chegar lá, é que esses médicos tinham certeza que era só operar para resolver. E eu quase que realmente optei por operar no primeiro médico que eu fui, de tanto desespero que eu e a Malu a gente estava tendo na época. Ele falou, olha, a cirurgia fica em 40 mil. E eu pensei, podia ser o dobro, que ia estar barato para resolver esse problema que eu estou passando agora. E não ia ser por plano de saúde, ia ser por fora. O plano ia cobrir no máximo o hospital, porque ele não aceitaria o plano, né? E se eu fosse operar com minha coluna, eu queria operar com o melhor. Só que aí o meu fisioterapeuta, que estava comigo desde que a gente achou que era uma lesão, ele falou, Bruno, espera, vamos ouvir outras opiniões, me apresentou outras pessoas, mas só no 6º médico que eu tive assim uma boa indicação de que tratar de maneira conservadora não seria uma irresponsabilidade da minha parte. Porque vários médicos falaram, olha, se você tratar dessa maneira, daqui a pouco você pode perder controle da bexiga, controle do esfíncter, pode começar a perder coordenação motora e tem coisas que não voltam. E eu pensei, caramba, vai que esse negócio não volta. Só que a questão é que, por que eu tive hernia de disco também? Aí foi uma quiropraxista, indicada pelo meu fisioterapeuta, pelo Rodrigo Fázio, que ela falou, Bruno, eu acho que você pode ter uma limitação de movimento por conta de um negócio chamado síndrome de Bertolotti. E eu falei, olha, eu acho que eu não tenho síndrome nenhuma, eu era militar, então já fiz muitos exames e ninguém falou nada. Ela falou, faz uma radiografia do seu quadril, né, pegando ali a bacia, o sacro, pra gente ver, que pode ser que tenha. Aí quando eu fui em outro médico, era acho que o 5º médico, ele falou a mesma coisa, seu caso é cirúrgico. A gente pode até adiar um pouco a cirurgia, mas não vai ter jeito. E eu pedi esse exame para esse médico, ele fez aquela cara assim. Você acha que a sua quiropraxista está pedindo um exame que eu não pediria se fosse importante? Olha, eu vou anotar aqui, mas não vai dar em nada. E fiz o exame e eu tinha essa síndrome de Bertolotti. Olá. Que para as pessoas entenderem o que é, a minha última vértebra, né, as laterais dela, o processo espinhoso, uma delas cresceu mais e ligou com o sacro. Então eu tenho um lado da minha coluna que ele é menos móvel do que o outro. Então, como ele é menos móvel, quando eu faço um movimento de rotação, uma vértebra fica parada e a outra gira, igual um moedor de pimenta. Aí o meu disco, ele ficou extruso por conta disso, teve essa hernia de disco extrusa por conta desse movimento. Então, eu sei que movimentos de rotação, no meu caso, eu tenho que tomar cuidado, né? E esse médico, ele foi importante. Tanto porque eu pedi o exame para ele meio contrariado fez, mas porque ele falou um negócio também que ficou na minha cabeça. Ele falou, deixou escapar mais ou menos assim, e falou, olha, o seu caso é cirúrgico, mas também a hernia de disco é um problema que ele pode se atenuar com o tempo, talvez até se resolver, mas a questão é que pode demorar muito. Talvez em 1 ano você fique bom, mas quem tem 1 ano para esperar hoje em dia, né? E nessa hora eu pensei, se quiser eu espero 2, porque eu não preciso trabalhar, eu já fiz o dever de casa, então eu posso viver do patrimônio que eu construí. Então não foi pouco importante ter realmente investido durante anos, né? Ter deixado de consumir naquela época para ter um poder maior no futuro se eu quisesse consumir alguma coisa. Isso foi vital para minha recuperação.
Brunão, esse quadro aqui é o jogo por trás do jogo. Aqui eu venho para perguntar mesmo, assim, eu quero saber o que está rolando nos bastidores. E aí é o seguinte, você falou que você poderia ter ficado 1 ano, 2 anos, e aí os seus investimentos. Diz aí, quais são os investimentos que você faz e que você confia e que garantiram isso para você? Onde que você aloca o seu dinheiro? Cara, não sei se já elogiaram o nome do quadro, mas que nome bacana, viu? Legal, né? Muito bom. Mas isso dos investimentos, foram vários que me trouxeram até aqui. Mas eu sempre tive uma postura que, a época que eu tive essa postura, era arrojada. Porque a bolsa não estava desempenhando muito bem. Então, ter 30% mais ou menos em bolsa de valores, caramba, o Bruno é um cara que gosta de correr risco. Certo. Só que depois que a bolsa sobe 150%, tem muita gente por aí botando 100% em bolsa. Uhum. Então, o Bruno é um cara excessivamente conservador hoje. Você começou a investir com quantos anos? Eu comecei com 17. Você tem quantos anos hoje? Agora eu tô com 30. 30, tem 13 anos investindo. Legal. Então, pô, o teu sucesso do dia para a noite aconteceu, tem 13 anos, né? Isso. E isso é engraçado, que as pessoas falam, o Bruno ficou milionário, né? Largou o emprego aos 29 e ficou milionário aos 30. Não foi 1 ano, gente. Eu juntei dinheiro durante 12 anos para depois, de repente, em um dia, né? Passar aquela cifra de 1 milhão. Mas foram vários investimentos durante esse caminho, mas acho que eu posso destacar 3 principais, né? Eu sempre tive uma parcela bem grande do meu patrimônio em renda fixa, porque eu acho que uma preocupação tão grande quanto aquela que a gente tem de aumentar o patrimônio tem que ser de preservar a riqueza que a gente construiu. Certo. E essa posição de renda fixa foi a posição que me garantiu essa tranquilidade que eu tenho hoje, por exemplo, para poder escolher um médico que o plano de saúde não cobre, ou para poder falar que eu posso ficar 1, 2, até mais anos se eu quiser, sem trabalhar. Então isso me garantiu essa postura. E outra ferramenta que eu usei para fazer o patrimônio realmente crescer foi a Bolsa de Valores, as ações. Então, como eu falei, quando eu comecei a investir na Bolsa lá atrás, a Bolsa teve altos e baixos, mas eu acho que o principal intervalo de tempo assim, que fez com que o meu patrimônio se multiplicasse bastante foi ali o final do governo Dilma até o momento que a gente está hoje. Se pegar daquela época até hoje, a Bolsa ela subiu mais de 150%. Pô, achei que você tinha colocado seu dinheiro na poupança, pô. Não foi na poupança, não foi embaixo do colchão. Ah, não foi embaixo do colchão? Não. Como que não, cara? Pô, não acredito, meu, não foi. Por que, cara, não foi na poupança, meu? Pois é, a poupança, né, muita gente coloca lá, mas a poupança durante vários anos, assim, ela chegou a perder para a inflação. Então o cara viu o dinheiro crescer, mas na verdade, né, o dinheiro diminuiu, porque estava comprando menos coisas. Então, poupança é hoje que se perguntar, Bruno, quanto você tem na poupança? Eu não tenho R$1 em poupança hoje. Certo. Mas eu tenho outras ferramentas de renda fixa que rendem mais do que a poupança, inclusive uma delas com mais segurança, que é, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro. E um último investimento que acabou, né, se tornando uma parcela interessante nesse processo foi com criptomoedas, com Bitcoin, que quando eu comecei a juntar, eu lembro que eu descobri uma maneira de juntar Bitcoin sem gastar nada para isso, utilizando a internet na época. E eu mostrei para um pessoal que trabalhava comigo no quartel, né? Eu estava juntando, tinha umas 2 semanas e tinha juntado a incrível quantidade de $6 em Bitcoin. Aí o pessoal viu aquilo e ficou rindo da minha cara. E falando, Bitcoin é moeda de terrorista, não sei o quê. Só que nesse processo, o Bitcoin não valia quase nada naquela época, comparado a hoje, eu consegui juntar 9 Bitcoins. E depois o Bitcoin chegou a bater quase 80 mil de valor. Sim. Lógico que eu não sabia que isso ia acontecer. E às vezes é engraçado que eu vejo o pessoal comentando assim, marcando as pessoas no Instagram, foi esse cara que adivinhou que o Bitcoin ia bater 80 mil. Eu nunca adivinhei nada, né? Só que como eu consegui um negócio por custo zero, né, só tive que gastar um pouquinho de tempo para isso. O tempo tem custo, né, mas foi um custo muito baixo. E depois ele valeu tanto assim, acabou que eu tive um retorno bem interessante com o Bitcoin também. Ô Bruno, uma coisa que você está falando despertou em mim. Como é que funciona o seu comportamento com relação ao dinheiro? Pô, eu vim aqui e a sua Porsche não estava na garagem, a sua Land Rover não estava na garagem. Você mora num apartamento que não é alugado e como é que você diversifica, você olha, como é que é a tua mentalidade para os investimentos, como é que é o teu consumo? Hoje eu tenho uma mentalidade que eu prefiro pagar pouco para poder ter acesso às coisas do que pagar muito para poder ter a propriedade de alguma coisa. Então o Joel brincou que minha Land Rover não estava na garagem, porque hoje eu não tenho carro, né? Como eu trabalho pela internet e o Uber também facilitou muito as coisas em termos de custos, o preço de você andar ali com o carro ficou muito mais baixo do que quando era só o táxi. Hoje eu abri mão de ter carro, aí deixo esse dinheiro investido e o rendimento desse dinheiro sobra, né, comparado ao que eu tenho de despesas de deslocamento utilizando exclusivamente o Uber. Sim. Até porque São Paulo não é uma cidade barata em termos de estacionamento. Se a gente for parar num shopping ou num restaurante onde você tem que parar ali com o manobrista, vai ser R$30, R$20. É, assim, de
De saída. Vale mais a pena ir de Uber do que chegar com o seu carro e parar. E carro também, vamos supor, eu hoje, né, como eu tenho um curso, as pessoas querem ver. Pô, o Bruno, ele vende riqueza. Imagina se eu tivesse um Palio. As pessoas vão falar, ué, como é que esse cara é rico se ele tem um Palio? Porque o brasileiro tem isso ainda, ele acha que riqueza é ter um carro bonito. Sim. Né? Então, para mim, não vale a pena ter carro. Esse apartamento também ele é alugado. Então, vale muito mais a pena eu pagar uma fração do valor nesse apartamento, inclusive, do que comprar esse apartamento. Porque o dinheiro que eu usaria para comprar ia consumir boa parte do meu patrimônio e estaria imobilizado em uma única aplicação nesse imóvel. Sim. E quanto mais caro o imóvel, menos líquido ele é. Para vender isso aqui demoraria anos. Então vale mais a pena o quê? Eu pagar um pouquinho para ter ali o direito de uso e na hora que eu enjoar disso aqui, simplesmente vou embora. Então o primeiro passo é que eu não aloco muito do meu capital em nada. Eu sempre fico diversificado. E a segunda questão é que eu não me importo com essa questão de propriedade. Eu prefiro pagar pouco para ter acesso. Excelente. E o que você não abre mão e você investe sempre? Eu não abro mão hoje de saúde e qualidade de vida, então o plano de saúde é uma coisa que é despesa obrigatória. Eu prefiro me proteger de imprevistos. E para minha família, quando eu tive condições de fazer isso, que infelizmente quando eu era militar eu não podia fazer esse tipo de coisa. Mas hoje eu faço questão de pagar plano de saúde para eles também. E outro ponto é educação. Porque eu acho que uma educação à frente é o que te leva também a poder ter outros horizontes, né? Então você falou muito de leitura. É lógico que pagar um colégio bom para o seu filho é muito interessante, mas eu acho que o segredo das pessoas de sucesso, e o Joel é um retrato disso, é a autoeducação. Quase todas as pessoas com quem eu conversei nos últimos tempos, e felizmente a gente tem um grupo assim de network bem bacana hoje, são pessoas que são autodidata implacáveis, assim. Eles aprendem muito bem sozinhos. Então acho que o mais importante é a pessoa aprender e depois colocar isso para girar, né? E não parar de ler. Por isso que eu leio bastante e acredito que pelo mesmo motivo o Joel também leia tanto. Eu tenho uma máxima sobre livro. Para mim, livro é faturar. Livro é faturamento. Você compra um livro por R$50. R$50, cara. E aí você pega aquele, ele te transforma e aí você aplica aquele livro, te traz 1000 vezes a mais o que você colocou nele. Qual é o lugar ou sei lá, a coisa que você não coloca dinheiro? Você acha que é perda de tempo, é perda de dinheiro, você fala, eu não invisto tempo nem dinheiro nisso aqui. Tem mais de uma coisa assim na qual eu não investiria o meu dinheiro, né? Mas eu acho que colocar dinheiro exclusivamente para que as pessoas vejam que você tem dinheiro é perda de tempo, entendeu? Manter um status. Tá. Então, essa casa aqui eu tô hoje porque é uma localização que me atende muito bem e porque o ser humano ele gosta de coisas bonitas, né, cara? A gente acha legal quando a gente vê um cachorrinho bonito, quando a gente vê um quadro bonito, a gente tem atração por esse tipo de coisa. Então, morar num espaço bonito, ainda mais quando você mora e trabalha no mesmo espaço, Sim. eu acho que é vital para manter uma produtividade interessante. Sem Mas dúvida. só por status, que é o que as pessoas mais fazem, né? Elas gastam muitas vezes o dinheiro que nem tem para impressionar pessoas com que elas não se importam no final das contas, mas elas fazem esse tipo de coisa. E não faz diferença nenhuma. Então, não gastaria nada com essa questão de apenas manter o status. E Brunão, você trabalha com a internet e o fato de você trabalhar com a internet beneficia você, possibilita que você fique em casa. Aí você estuda, você trabalha, você grava em casa e vira e mexe, eu vejo você em casa tomando seu cafezinho na sua canequinha. Isso ficou tão famoso que muitas pessoas fazem o mesmo jeitão. E esse é todo bonitão, né? Aí você pega a canequinha assim, ó, e faz faz um jeitão. Eu queria saber o seguinte, como é que é essa história desse café? Como é que ela surgiu? Eu quero que depois você me ensine a ficar bonitão tomando esse cafezinho desse jeito aí. Isso é engraçado, porque quando eu comecei a fazer esse negócio do brinde, o Instagram não tinha uma função que ele tem agora das pessoas poderem repostar os stories dos outros quando são marcados, né? Então eu só fiz, eu nem lembro por que eu comecei isso, mas eu lembro que quando eu fiz a minha esposa de uma maneira muito gentil, ela falou, que idiota, sabe? Por que você está fazendo isso? Eu falei, não, estou criando um ritual, né? E eu acordava às 5 da manhã, a primeira coisa que eu fazia era fazer o brinde do café. Hoje eu já não faço mais isso porque eu via que me tirava produtividade, assim, logo de manhã pegar o celular. Mas eu faço o brinde ainda, às 8 da manhã, o horário que eu tenho programado para ir lá e aparecer nos stories, né? Aí continuei fazendo e quando começou esse negócio das pessoas poderem marcar os outros e repostarem, muita gente começou a me marcar
fazendo esse brinde. Aí virou tipo um brinde da riqueza. Uhum. O engraçado é que o que a minha esposa falou, nossa, que idiota. Teve um cara que trabalha com marketing digital, um amigo meu, que falou, Bruno, você é genial. Como que você sabia que as pessoas iam começar a fazer o brinde do café e que você ia ser tão marcado assim? Porque tem dia que são mais de 100 pessoas me marcando nesse brinde. Eu falei, cara, eu não sabia, né? Eu só fiz e acabou acontecendo. Sim. E aí eu já criei toda uma história por trás, que veio dos gregos, que não sei o que, inventei tudo. Pra ficar um negócio bacana, para as pessoas entenderem que todo dia alguém chega e fala, não entendi porque as pessoas fazem esse brinde. Então acabou que virou uma brincadeira interna ali do público do Instagram, né? Então vamos fazer aí, vamos fazer esse negócio. Vamos pegar das canecas. Quantos passos tem que fazer a... Então, tem que tentar fazer uma cara mais sexy, né? Esse é o primeiro passo. Tá, cara... Então você tenta fechar ligeiramente os olhos assim, entendeu? Tá. Aí você olha pra câmera, né? Seria o celular aqui e faz assim. Ok. E aí, como é um bumerangue, ele vai repetir o gesto várias vezes. Então tá, primeiro passo, segura a caneca, faz uma cara e... Tá uma bosta, mas... Tá uma merda! Você vai chegar lá, cara. Vai ter que praticar, né? Brincando, não, tá ótimo. Sucesso treinável, pô. Sucesso é treinável. Então tá bom. exatamente. E aqui não tem café, mas tem água. Vou tomar uma aguinha aqui, ó, na casa do Brunão. Então, vamos brindar, né, cara? Ah, é. É assim, ó. Brunão, depois desse super drink aqui com café, que é a água, quero te agradecer aí em nome da turma da Academia de Campeões. Foi um bate-papo incrível. Também quero que você deixe aqui disponível como é que faz para as pessoas te acharem lá no Instagram e lá no YouTube. Eu que agradeço, Joel, por você ter vindo aqui, cara. E quanto à rede social, pessoal, no YouTube, se jogar Bruno Perini ou Você Mais Rico, já vai achar o canal. No Instagram, Bruno_Perini. Então são as redes sociais onde eu mantenho a atividade ali. No Instagram, de maneira quase que diária, e no YouTube, normalmente, 2 vezes na semana. Show de bola. É isso aí, galera. Academia de Campeões. Obrigado. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.